Vamos começar o programa de hoje falando sobre como os produtores rurais podem se prevenir de multas e autuações em casos de incêndio acidental na propriedade. Preocupação especialmente importante devido ao tempo seco e ao consequente número de queimadas recorde em todo o Brasil. O país teve 4 milhões e 48 mil hectares queimados entre janeiro e junho desse ano, segundo o Mapa Biomas, sendo que 78% desse total ocorreu em vegetação nativa. Entre os biomas, a Amazônia registrou a maior área queimada com 2 milhões e 970 mil hectares. O Cerrado foi o segundo bioma mais atingido, com 947 mil hectares. Na Mata Atlântica, 73 mil hectares foram queimados entre janeiro e junho de 2024, sendo a maior parte, 71%, concentrada em áreas agropecuárias. Já no Pampa, nesse mesmo período, a área queimada foi de 1.145 hectares. E na Caatinga queimaram 16.229 hectares nos 6 primeiros meses, um aumento de 54% em relação ao mesmo período de 2023, concentrado principalmente em formações de savana. E olha só, os recordes de área queimada no mês de junho, 1 milhão e 100 mil hectares. O número é 103% maior do que o mesmo período do ano passado. Mais especificamente, 560 mil hectares a mais foram queimados. Desse total, 81% da área queimada foi em vegetação nativa. Nas áreas de uso agropecuário, 11% foram atingidas pelas chamas em junho, foram em pastagens. No primeiro semestre desse ano, os estados com mais áreas queimadas no país foram Roraima, com 2 milhões de hectares, o que representa 44% do total queimado no Brasil, o Pará, com 535 mil hectares, e também Mato Grosso do Sul, com 470 mil hectares. Os 3 estados juntos representaram 67% do total da área afetada pelas chamas no primeiro semestre deste ano. Diante desse cenário tão desafiador, como é que o produtor pode evitar ser criminalmente injustiçado por incêndios acidentais na fazenda que acontecem principalmente por conta desse tempo seco? Sobre isso eu tenho aqui comigo a Rebeca Youssef, que é advogada especialista em agronegócio. Doutora Rebeca, seja muito bem-vinda ao Planeta Campo. Olá, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito boa tarde, bem-vindas de volta, o prazer é todo nosso de te receber. Eu tenho te acompanhado bastante, você traz sempre questões importantes aí para a gente evitar a criminalização, as injustiças contra os produtores. Então eu quero começar falando primeiro sobre o que são esses períodos proibitivos para uso de fogo em propriedades rurais e por que esse ano esse período foi antecipado. Eu vi que no estado do Mato Grosso, o período proibitivo foi antecipado nos biomas Amazônia e Cerrado. O período proibitivo é de 1 de julho e se estende até 30 de novembro. Já no Pantanal, esse período proibitivo iniciou em 17 de junho e se estende até 31 de dezembro. E aí eu te pergunto, por que essas medidas foram adotadas esse ano um pouco antes? Aqui em Mato Grosso, nós sabemos que é um estado que se destaca por ter a presença de 3 biomas. E cada região ela tem as suas particularidades. Então, de maneira excepcional, o governo do estado de Mato Grosso esse ano antecipou o período proibitivo para o bioma Pantanal para 17 de junho, justamente por observar um aumento de alertas de eventos de fogo. Então, priorizando uma prevenção e uma intensificação em ações de combate, em ações preventivas, esse período foi antecipado de maneira apartada. Para os demais biomas, claro, o período segue a partir do 1º de julho até 30 de novembro. Então, são medidas tomadas que o governo leva em conta as particularidades de cada região. E o bioma Pantanal sabe-se que é um bioma em que, em épocas de estiagem, ele tem sofrido muita degradação e chamado a atenção do poder público. Perfeito. Agora, se a gente praticar as queimadas, né, sem autorização durante esse período proibitivo, isso pode resultar em multas severas para os produtores. E aí, o que eu te pergunto é o seguinte: como é que eles podem se certificar de estar em conformidade com as leis ambientais para evitar essas penalidades? Nós sabemos que as queimadas, o uso de fogo em áreas de pastagem, o uso, né, o manejo de fogo em áreas rurais é uma técnica agrícola. E é uma técnica agrícola centenária, inclusive, e ela é permitida. Ela tem um procedimento de licenciamento específico, os estados emitem autorizações para queima controlada, para que o produtor, para que o proprietário use o fogo com segurança e com permissão, mas nos períodos proibitivos, se houver licenças emitidas, essa licença é automaticamente suspensa e, neste período, qualquer uso de fogo é proibido em áreas rurais. E quando o produtor, quando o proprietário rural faz uso de fogo de maneira intencional,
Na época do período proibitivo ou em qualquer época do ano sem a licença correta, sem a licença expedida, essa prática configura crime e infração ambiental. E nesta ocasião, os órgãos realizam fiscalização ambiental e podem lavrar multas de até R$ 1.000 por hectare ou fração queimada. Então, se o produtor tem a preocupação de que ele está ambientalmente adequado em relação ao uso de fogo, o passo número 1 é se certificar de ter essa licença expedida e também Uhum. se certificar de respeitar o período de restrição. Agora, pode acontecer do produtor estar respeitando todas as normas, tudo certinho, e mesmo assim ser atingido por um incêndio acidental na fazenda. Como é que ele pode mostrar para as autoridades, diferenciar isso documentalmente, mostrando a diferença entre um fogo acidental e uma queimada ilegal na fazenda? Como é que ele pode se precaver para isso, doutora? Esse é um dos pontos de mais sensibilidade em épocas de estiagem no campo. Nós ouvimos com muita frequência o chamado de que queimadas são crimes ambientais e devem ser combatidos. Em certa medida, de fato, isso é real. O que nós não podemos admitir ou tornar comum é interpretar qualquer acidente com fogo como se fosse uma ação criminosa intencional por parte dos produtores rurais. Então, quando um imóvel rural ele é atingido por fogo de natureza acidental, é importante que este proprietário registre essa ocorrência. Hoje nós temos aplicativos que permitem registro de foto e vídeo com as coordenadas georreferenciadas da área, para que o produtor ateste ali o evento que está ocorrendo. Nós temos os mecanismos de lavratura de ata notarial, ou seja, um mecanismo em cartório em que o produtor apresenta para o tabelião todo o acidente que aconteceu na propriedade dele e emite uma ata atestando fé pública para essa declaração. Nós temos o socorro junto às delegacias para a lavratura de boletim de ocorrência com testemunhas. Então, é muito importante que o proprietário, quando ele tem o imóvel atingido por fogo de maneira acidental, que ele documente este acidente para que ele comprove a natureza acidental desse evento, Uhum. justamente para evitar que esse acidente seja interpretado como um crime ou como uma infração. Perfeito. Então, além do produtor, normalmente, né? Desculpa, muitos produtores têm ali brigadas de incêndio na fazenda, inclusive, além dele agir para realmente conter esse fogo, que normalmente acontece, porque quando acontece um fogo acidental é incontrolável, né? Os produtores todos se mobilizam, já vi muitos casos, inclusive, de um vizinho ajudar o outro até para conter esse fogo. Então, além dessa movimentação, é importante que ele também documente, como você bem explicou aqui, com todos esses passos e com todo esse cuidado para ele se precaver no futuro de ainda ser autuado, multado por conta dessas questões. Agora, quando acontece esses incêndios em área de reserva legal ou preservação permanente, tem alguma coisa a mais que o produtor precise fazer? Esse é, inclusive, o cenário de maior cuidado. Porque quando o fogo atinge uma área que é de uso agropecuário, claro, o produtor vai ter prejuízos ali enormes em relação a maquinários, em relação à lavoura, perda de animais. Quando o fogo atinge a reserva legal ou áreas de preservação permanente, que são áreas que têm uma destinação de serem preservadas, mesmo que esse evento seja acidental, o proprietário tem a responsabilidade de garantir que essas áreas retornem ao seu status original. Então, ele Uhum. precisa isolar e precisa garantir que esse fogo se dissipe, que esse fogo acabe. Mas, sendo áreas de preservação, em alguns casos, o produtor pode, inclusive, comunicar o próprio órgão licenciador do evento acidente nessas áreas de preservação, justamente para evitar que o órgão entenda que ali há uso de fogo em áreas de preservação. Então, quando o fogo atinge essas áreas especiais, o cuidado tem que ser redobrado. Perfeito. Se a gente pudesse deixar aqui um passo a passo para o produtor, caso ele tenha esse acidente com incêndios na fazenda, o que ele deve fazer, assim, um passo a passo mesmo, né? Qual que é o primeiro passo, o que ele deve fazer depois e depois, doutora? Perfeito. De maneira imediata, é quase que natural que o primeiro passo seja
somar auxílio para combater esse fogo. Então, é muito comum e muito natural que os produtores comuniquem os vizinhos, que eles mobilizem os seus colaboradores, mobilizem os seus funcionários e busquem auxílio, tanto prático como em relação a socorro. E aí nós temos os canais de acesso para Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil, para a polícia e órgãos ambientais. E claro, quando esse pedido de socorro for feito, é importante que você mantenha ali no seu celular essas gravações. Num segundo momento, no momento em que esse fogo está sendo combatido, também é importante registrar em vídeo, registrar em fotos a ação em torno de combater esse acidente. E no momento final, claro que se houver necessidade de apoio médico, isso deve ser providenciado. É muito natural que o produtor, que os proprietários rurais se mobilizem para combater esses acidentes. E no momento final, já com o fogo combatido, é importante documentar essas ações de maneira fundamental, boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência, inclusive, contando com pelo menos 2 testemunhas, que geralmente são ali funcionários ou autoridades e vizinhos envolvidos no combate ao fogo. E toda essa documentação que o produtor fizer, seja por foto ou seja por vídeo, leve até a delegacia e peça a inclusão dessas mídias no boletim de ocorrência. Dependendo da natureza, pode ser importante também atestar por meio de laudo, quando nós temos fogo que inicia numa propriedade e se dissipa para outra, um laudo técnico, ele pode atestar essa originação de fogo, é uma maneira de resguardo do proprietário rural para comprovar que aquele acidente não veio da propriedade dele, mas veio de outra. Isso, inclusive, auxilia aí em ações em relação a seguro ou em relação à responsabilidade de terceiros. E também a lavratura da ata notarial. Seriam esses os passos fundamentais: socorrer, documentar que socorreu e buscar atestar com fé pública, por meio do boletim de ocorrência ou da ata notarial, que tudo isso foi providenciado dentro da propriedade. Perfeito, doutora Rebeca Youssef, advogada especialista em agronegócio. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje no Planeta Campo. Eu que agradeço. Até mais. Até. Obrigada mais uma vez e bom trabalho. Planeta Campo. Patrocínio JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.